Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite. Estamos aqui para gravar mais uma aula da nossa escola de Cosmovisão Cristã, né? O Alexandre Pinali já gravou umas sequências, né, da aula sobre também a perseguição da igreja primitiva, e ele já gravou ali a primeira lição, né, sobre os aspectos da perseguição da igreja primitiva, né, que foi o primeiro aspecto, que é a perseguição religiosa. E hoje eu quero entrar no assunto, abordar ele na perseguição da igreja primitiva, no aspecto da perseguição física, né, ou estatal, né? E aí depois tem mais uma terceira aula que vai encerrar praticamente esse estudo sobre a perseguição da igreja primitiva, né? E eu queria fazer com os irmãos aqui uma leitura bíblica, né, que está em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 11, e o texto sagrado diz assim: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Amém? Até aqui. É um texto muito conhecido aqui em Apocalipse, no capítulo 12 e o versículo 11, né, da palavra de Deus. E aqui umas três características dos crentes vencedores durante uma perseguição. Eles venceram por causa do sangue, né, do testemunho do sangue de Cristo, né, da palavra do testemunho, e não amaram a própria vida. Essas foram as três características do crente, dos cristãos que venceram durante uma perseguição. E esse texto, ele fala muito sobre o que nós vamos abordar hoje, sobre esse aspecto, dos aspectos da perseguição da igreja, né? Da igreja primitiva. E hoje a gente vai entrar numa das áreas, vamos dizer assim, que são uma das áreas mais lindas da história da igreja, da nossa história, da nossa igreja, né? Da igreja universal, né? Aonde surge, né, tudo. Aonde surge como que a fé foi desenvolvida. Isso o Alexandre Pinali já abordou muito bem, né? Porque a primeira perseguição, ela já aborda esse fato, né? Da primeira perseguição, ela foi no âmbito religioso, né? Então o âmbito religioso, ele acentuou muito essa questão, né? Da doutrina, né? Da ortodoxia cristã, né? Da verdadeira fé, né? Do credo, que é o credo que hoje nós professamos, graças a esse princípio, né, do zelo da palavra de Deus, é que ela se preservou hoje por causa dessa perseguição, desse zelo que eles tiveram lá atrás, né? E aí hoje eu quero abordar aqui que foi uma outra perseguição que o cristianismo teve, né? Além dessa perseguição religiosa, né, no âmbito religioso, agora eles vão passar a ter também uma perseguição física, né? Olha só como o cristianismo, ele tem essa característica, né? Que e eu gostaria de falar bem para os irmãos que quando o cristianismo, de fato, quando ele encarna verdadeiramente a verdadeira fé cristã, nós vamos ver hoje, abordando aqui alguns tópicos aqui que eu vou citar para os irmãos, a gente vai perceber o seguinte, que toda vez que a igreja, toda vez um cristão ou a igreja toma uma posição de seguir a fé verdadeira, original, né, o verdadeiro credo, automaticamente,
ele vai ser perseguido pelo mundo. Porque esse credo, essa nossa fé que nós professamos, esse Cristo vivo, em que nós cremos e seguimos e nos submetemos a Ele, não existe nenhum sistema no mundo, não existe nenhuma religião no mundo, não existe nada do mundo que simpatize com essa fé. E isso nós vamos ver agora aqui essa noite. Amém, irmãos? E eu gostaria aqui de fazer algumas leituras aqui, e nós vamos abordando aqui o texto e vamos desenvolver esse texto. A primeira fase da história do cristianismo, que começa por volta do ano 30, né? Seja poucos anos após a ressurreição de Cristo, né? Então o ano 30 praticamente, irmãos, ele começa ali na ressurreição de Cristo, né? Na ascensão também, né? Pode ser. Então praticamente mais ou menos é o ano 30, né? E indo por volta até do ano 300, olha só. Esse período da perseguição, na verdade, depois nós vamos ver ali que tem uma data oficial sobre essa perseguição, e na verdade ela começa entre o ano 64 e termina no ano 313 da era cristã. Veja bem, a igreja ela foi perseguida primitiva, durante todos esses anos ela teve ataques, né? E no início do cristianismo, as igrejas locais ainda estavam em formação, irmãos, olha só. Em sua maioria estavam em Jerusalém e em outras localidades próximas de Jerusalém, né? E na Judéia, na Samaria, sob a orientação dos apóstolos, com destaque para Pedro, João e Tiago, né? Então, nesse período ainda a igreja, porque todos sabem, né, que quando a igreja nasce, ela nasce dentro do judaísmo, né? Dentro do contexto judaico, né? E aí a partir dali, depois do apóstolo Paulo, que a igreja começa a criar uma forma mais gentílica, acaba atingindo o mundo gentílico, aqueles que não são judeus, e acabam aderindo à fé cristã. Então a igreja ainda estava começando a ser informada, né? Os primeiros cristãos eram provenientes do judaísmo, né? Como eu falei, as comunidades cristãs primitivas eram formadas pelos judeus e pelos gentios convertidos ao judaísmo, que confessavam a fé em Jesus Cristo como Messias. Isso já era um credo que todo mundo falava a mesma língua, não tinham que fazer estudo para isso, não havia uma teologia sistemática para isso, porque isso aqui já estava na massa do sangue de todo esse cristão, né? Que confessava essa fé em Jesus Cristo, sendo que Ele é o Messias, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os cristãos primitivos, isso aí, essa fé, esse credo para eles, isso aí já era muito bem estabelecido na fé deles. Eles sabiam que esse Cristo, ele tinha todo esse chamado, essa missão, principalmente a questão da deidade de Jesus. Então, eles já eram resumidos, já sabiam que Jesus é Deus, né? Eles sabiam que ele era o Messias esperado de Israel, e também sabia que esse Messias é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aí já começava as comunidades cristãs serem formadas em cima já desse credo, né? Nas origens, as autoridades judeus pensavam que os seguidores de Jesus fossem como uma seita, né? Originada do judaísmo, pois os cristãos ainda não tinham esse nome, né? Não existia esse nome cristão. Esse cristão vai surgir lá em Atos dos Apóstolos, né? Que foram lá em Antioquia sendo chamados, primeira vez, serem chamados cristãos. Esse conceito veio depois, né? Então, as autoridades afirmavam que os cristãos estavam praticando uma religião misteriosa em torno do nome de Jesus. E o fato de, aos poucos, se contraporem à religião oficial iria provocar a primeira onda de perseguição, de conflito com o judaísmo. Então, não vou abordar esse tema, porque isso aqui na primeira aula, o Alexandre, professor, né, o Alexandre Pinali, já abordou perfeitamente bem que essa primeira perseguição religiosa que foi, na verdade, a primeira perseguição, e o nosso professor ele já abordou esse assunto. O fato de assumirem a fé em Cristo e dessa forma se recusarem a seguir os princípios religiosos do judaísmo, recusando-se também a adorar a outros deuses do Império Romano e adotando o monoteísmo rígido, né, como o judaísmo, com a consequente oposição do culto dos imperadores, um pouco mais tarde vai se tornar a causa geradora de muitas perseguições, né? Isso aqui é o estupim do negócio. Amém, irmãos?
esse fato assim dessas religiões terem essa característica de serem monoteístas, ou seja, eles adorarem somente um Deus, né? Porque a característica dessas religiões do mundo aí, geralmente a característica é que são politeístas, né? Geralmente eles têm vários deuses que eles adoram, né? E o Império Romano é o caso específico aqui, né? E o judaísmo, tanto o judaísmo como o cristianismo, eles já vêm com esse credo, com essa fé que eles são monoteístas, só tem um Deus. E além de ter um Deus, o padrão de santidade deles também requer que esse povo também não se prostre, não cultue outros deuses, que somente esse Deus deve ser cultuado. Então aqui já vamos começar um dilema, né? E um pouco mais tarde vai se tornar a causa geradora de muitas perseguições, como eu li, né? Império Romano, e logo as primeiras prisões e mortes dos cristãos. Então, amados irmãos, agora eu quero trazer, antes de nós entrarmos em alguns pontos aqui sobre a perseguição, como que um pouquinho, né, de como que essas comunidades começaram a se comportar, né? Como que iniciou, né, a formação da igreja, como que se comportava um pouquinho. Nas comunidades primitivas, os cristãos liam as Sagradas Escrituras do Velho Testamento em grego e aramaico, né? Então a Bíblia que eles tinham, quando eles começaram a pregar, era o Antigo Testamento, irmãos, tá? Eles começaram a pregar o Antigo Testamento, que era em grego e em aramaico, né? Geralmente nessas línguas, né? E à medida que foi se formando o Novo Testamento, que teve alguns escritos, né? Além da formação do que conhecemos hoje com o Novo Testamento, aonde os evangelhos narram o fato de maior relevância para os cristãos, que é o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. O início do cristianismo primitivo é marcado pela crença da volta eminente de Jesus. Eu gosto de falar isso aqui porque uma das pregações principais, algumas, né, que é sobre a morte expiatória de Cristo, né, que ele veio, um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas que era muito abordado pelo cristianismo primitivo, é a questão da ressurreição de Jesus. Isso eles frisavam muito, isso aqui, e a eminente volta de Jesus. Esses eram os temas principais das pregações que essa igreja, quando ela começou a nascer, né, e a desenvolver, essas eram as mensagens principais no princípio, né, da igreja. Desde o início, os cristãos reuniam-se para encontrar-se com Deus, mesmo em meio às perseguições, e aos poucos vão formando uma assembleia distinta do judaísmo, quem se confundiu no início. Amém? Então vai começar aqui, meus amados irmãos, logo depois da ressurreição de Jesus, do ano 30, e vocês vão ver várias narrativas em Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver que quando esses irmãos que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, vocês vão ver que quando eles começam a fazerem cultos, eles começam a fazer o culto fora do judaísmo. Vai começar a haver uma distinção desses cultos. O que antes os cultos eram feitos nas suas sinagogas, alguns cultos já são feitos dos pátios das sinagogas. Isso é uma observação que Atos dos Apóstolos coloca logo depois, que os cristãos convertidos e os judeus, quando estão juntos fazendo o culto, eles, em vez de fazer os cultos dele dentro da sinagoga, eles passam a fazer no pátio da sinagoga, porque eles começam a encontrar muita dificuldade e oposição por causa do judaísmo ortodoxo. Isso o Alexandre Pinali já narrou na primeira aula, né? Então eles já começam a ter esse confronto religioso. E mais adiante eles começam a buscar outros lugares para começarem a fazer os seus cultos, né? Que é no caso das casas, né? E em outros lugares, fora do contexto ali do templo da sinagoga. E agora nós vamos partir para uma outra etapa, só para a gente ter um pouquinho dessa introdução, irmãos, né? Compreender um pouquinho como começou isso. O cristianismo, como resultado dessa fé, né,
e a história conta e narra muito isso, que o cristianismo ele expandiu assim com uma rapidez tremenda. Esse cristianismo ele cresceu bastante e foi muito surpreendente, apesar dos obstáculos que encontrou nesse mundo pagão. Tiveram muitas dificuldades, mas eles cresceram muito, irmãos. Amém? E agora eu quero aqui abordar para os irmãos aqui uns fatores positivos e uns fatores negativos desse crescimento do cristianismo, que contribuiu para que o cristianismo praticamente se estabelecesse nesse período, né? E os fatores positivos aqui eu vou destacar 4 deles, né? Pode ter mais, né? Vocês vão ver estudos aí de teólogos e algumas outras denominações, eles vão citar inúmeros fatores, e tem de fato, né? Mas eu quero abordar alguns relevantes aqui que contribuiu para que essa igreja fosse ser estabelecida no meio dessa perseguição. O primeiro fator aqui que eu coloquei aqui, que o mundo da época, ele não tinha uma resposta para as verdades da vida humana. O mundo da época, ele era um mundo bastante filosófico, né? Eu até falei isso na mensagem de domingo, né? Que os impérios que vieram, né, eles foram desenvolvendo muito a sua filosofia, o seu conhecimento de guerra, em termos de civilização, né? Mas quando o reino de Jesus chegou nesse período aqui e deixou a igreja começou a criar a sua forma, né, na igreja primitiva, ainda assim aquele mundo da época, com tudo que eles tinham de conhecimento, eles não conseguiam ainda dar uma resposta definitiva para a vida humana, né, sobre a sua existência. Então, o mundo greco-romano estava decadente, no plano da filosofia, dos costumes, com o efeito, o fracasso da razão, né, levava os cidadãos do império a procurar uma resposta diferente, que não fosse o mero produto do gênio humano, olha só, né? Mas viesse do alto. Então o ser humano sempre buscando algo transcendente, né? Uma resposta que não viesse meramente humana, né? Apesar da ciência do homem sempre tirar Deus de lado, mas quando chegasse na sua individualidade, o homem ainda sempre querendo buscar respostas que fossem além daquilo que a gente vê e aquilo que a gente toca, né? A transcendência, né? E disto dão testemunho às religiões de mistérios e certas tendências ao monoteísmo dentro do império. Então, por isso que isso aí abre um precedente assim para abrir muitas religiões esotéricas, né? Muitas filosofias esotéricas, né? Que tentam dar uma resposta dentro do campo transcendente. Porque às vezes o campo filosófico, quando ele fica a desejar, aí começa a abrir precedente para essa outra área do transcendente, né? Então, um dos fatores positivos que quando o cristianismo nasce, o cristianismo ele já é a verdade, então, e de fato, quem encontra o cristianismo acaba encontrando o que é a resposta para tudo. Então, esse foi um fator positivo, né? Segundo fator positivo, né, que eu vou citar aqui, os cristãos são diferentes de tudo que já foi visto. Também é uma questão de novidade, né? E o próprio Jesus cita aqui que o evangelho, quando vem, né, na encarnação dele, ele até cita que isso são o quê? Umas boas novas, uma boa notícia. O próprio Jesus disse isso, né? Mas o mundo da época, e aqueles que foram se convertendo, perceberam isso, né? Que isso aqui é uma nova religião, é algo que não foi visto, né? Apesar deles verem que isso nasceu dentro do próprio judaísmo, que é uma extensão do judaísmo, eles viram que isso ainda era diferente, muito diferente do que o judaísmo, a proposta que o judaísmo estava dando na época, né? Como foi insinuado, o cristianismo parecia aos pagãos como algo absolutamente novo e inaudito. Aí 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, que tudo se faz novo. Então, esse Cristo agora vem o quê? Vem trazer uma nova criatura. Eu acho interessante esse texto, irmãos, né?
que o texto que diz que vem trazer uma nova criatura, né? Então não é só mais uma filosofia, não é só mais um conhecimento agregado, não é fazer o que os impérios já faziam há mais de 1000 anos, 2000 anos, que eles subjugavam as nações, pegavam os seus conhecimentos, as suas culturas e agregavam a si, né? Agora não, esse cristianismo, ele é novo, né? Ele é uma coisa nova, mas o que ele faz? Ele não agrega somente conhecimento, ele faz com que esse indivíduo se torne o quê? Uma nova criatura. Aqui já começa algo diferente, transformar a pessoa em algo que ela era e agora vai se tornar uma outra coisa, diferente, nova, né? Mas correspondente às aspirações mais profundas do ser humano. Por isso podia dizer Tertuliano, né, o jurista romano convertido à fé cristã no final do século II, a alma humana é naturalmente cristã. Isso aqui é uma palavra de Tertuliano, né? E encontra no Evangelho a resposta dos seus anseios inatos, né? Como eu falei antes, o Evangelho ele veio com essa proposta e o mundo da época percebeu isso. O Evangelho ele já dá uma nova resposta de tudo que tinha na época. E eu vou falar para os irmãos, era muita informação na época. A filosofia greco-romana da Grécia e de Roma, e todas as filosofias que foram absorvidas do período da Grécia, do período da Babilônia, gente, era muita informação. Eles não tinham o que nós temos hoje de o Google, YouTube, né, de informações, mas eu vou dizer, o mundo da época tinha suas fontes de conhecimento. Eles eram muito ricos em conhecimento. Para vocês terem uma ideia, a biblioteca do mundo antigo, que estava em Alexandria, era o maior centro de informações. O Google da época, o YouTube da época, era a biblioteca de Alexandria. Tudo que eles precisavam saber sobre qualquer coisa que tinham no mundo, eles tinham que acessar a biblioteca de Alexandria na época, porque lá tinha todas as informações sobre o mundo. E não era pouca coisa, aquela biblioteca sofreu vários ataques, foi incendiada várias vezes, mas tinha muitos livros, tinha muitas informações, muitos pergaminhos, e de fato não era pouca coisa, não. Tudo que era filósofo, tudo que era astronômico, tudo que era biografia de reinos estava lá na biblioteca de Alexandria. Tinha todo esse conhecimento. Então o mundo da época ele tinha muito conhecimento. Mas quando a fé cristã chega, exatamente nesse período, isso chama a atenção. Então esse é o segundo ponto positivo, né? Mas o terceiro ponto positivo que eu quero citar aqui é que, além de tudo isso, e o mais importante que eu acredito que seja, é que eles viviam as verdades que eles pregavam. Eles encarnavam isso na sua vida e no seu dia a dia. E é isso aí que chamava a atenção. Além de preferir a verdade, os cristãos traduziam em vida. Embora não fechasse os grupos ou facções, os discípulos de Cristo primavam pela retidão de costumes, olha só, pelo amor fraterno, né? Pela piedade, né? Tertuliano nos transmite a observação feita pelos pagãos. Olha só o que Tertuliano falou na época, né? Ele disse assim, ó: vede como se amam mutuamente e como estão prontos a morrer um pelo outro. Olha só que coisa linda, irmãos. O testemunho da época do cristianismo, que quem olhava para o cristianismo, e o Tertuliano ouviu isso, escreveu isso nos seus livros, né? E ele disse assim, ó, e ele escreve essa frase, né? Vede como se amam mutuamente e como estão prontos a morrer um pelo outro. Olha só o padrão desse cristianismo, irmãos. Que lindo isso aí, gente. Meu Deus do céu. É isso aí que nós temos que viver hoje, irmãos, esse exemplo de cristianismo. Muitos movimentos hoje, nosso tempo fala, vamos resgatar a igreja primitiva, vamos viver a era apostólica, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, trazer essa era apostólica para os nossos dias de hoje, não adianta ler só uma partezinha do que eles são. Tem que olhar toda a história, e desculpa, irmão, e ver como eles viviam, e como que era esse cristianismo, e trazer para os dias de hoje. Tem que pensar duas vezes, do que simplesmente dizer uma frasezinha, talvez uma frasezinha de efeito, e dizer
vamos viver a igreja primitiva. Não é muito fácil não, irmãos. Nós temos que estar bem piedosos. Nós temos que estar bem próximos de Deus e bem piedosos a ponto de renunciar à nossa própria vida e viver esse cristianismo. A ponto de dizer essa frase que Tertuliano falou, que eles estão prontos até morrerem uns pelos outros. Olha só. Além de morrer por Cristo, eles estão prontos para morrer até pelos irmãos. Tremendo isso. Então tem esse terceiro aspecto positivo, né? Quando a igreja foi sendo formada. E o quarto aspecto, normal, isso já é uma resposta praticamente natural, né? Positivo, que é, eles anunciavam esse reino. Eles passaram o quê? Os cristãos tinham o zelo missionário, né? Expressão do fervor da sua fé. Homens e mulheres livres e escravos, né? Comerciantes e soldados sentiam o dever de quê? De transmitir a boa nova de salvação, cientes de que assim estavam o quê? Servindo seus irmãos. Então são pontos positivos, né? Tem muito mais, mas aqui eu quis abordar esse 4, né? E aqui eu quero citar ainda 5 fatores negativos, né? O primeiro aqui eu coloquei: uma vida piedosa era de alto padrão. Aí são os pontos negativos, né? Que na verdade para o cristianismo isso aqui não tem muito de negativo, tudo é positivo, né? Mas como negativo? O apóstolo Paulo notava que a mensagem da cruz, né, é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Está em 1 Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 23. O cristianismo exigia renúncia à vida devassa e morte ao velho homem para possibilitar a formação da nova criatura em cada indivíduo. Efésios capítulo 4, né, versículo 22. Então veja bem, um ponto negativo não para nós, né, mas visto para os de fora como negativo. Isso aqui, quando os de fora olhavam, eram os pontos positivos, né, que eles viam: não, essa religião, esse cristianismo, essa fé, ela é positiva naqueles pontos que eu citei, e tem muito mais. Mas eles começaram a ver isso como negativo, alguns pontos que eu vou enumerar aqui, e esse foi um deles. Porque veja-se, irmãos, na época, muitas desses povos que viviam nessa sociedade, esses grupos dentro da sociedade, a maioria deles eram devassos. Eram grupos que viviam uma vida assim, realmente, hoje vamos usar o conceito, uma vida de perdição, uma vida de sodomia, uma vida de libertinagem, né? Uma vida de delinquência, né? Sem temor à autoridade, sem nada. Então, quando eles acabaram encontrando a religião e gostaram dela, amaram a fé, amaram Cristo, mas ao mesmo tempo eles já vão encontrar esse aspecto, esse alto padrão aqui de vida cristã, né? Porque para se tornar uma nova criatura, ele vai ter o quê? Ele vai ter que renunciar a essa vida devassa, né? E matar este velho homem para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quem sabe, de repente, muito diferente de outras religiões e outros segmentos da sua época, eles pensavam, porque de repente eles participavam de clubes, daqui a pouco participavam do templo não sei de quem, do templo da não sei de quem, mas eles continuavam tendo o seu estilo de vida. Mas agora, quando eles encontram o cristianismo, e esse cristianismo ele é exigente, ele tem esse alto padrão de santidade, e agora eles têm que renunciar isso aqui para ser isso aqui. Olha só, já começou a cutucar a onça com vara curta, né? Segundo aspecto negativo que eles passaram a ver: a fé cristã não se enquadra em nenhum outro modelo de reino, de instituição, né? Olha só, como nós falamos antes, o politeísmo era o culto oficial do império. Parecia ameaçado pelo monoteísmo cristão, que parecia até mesmo ateísmo. Mas os cristãos pareciam infensos aos homens e ao Estado, pois estavam solapando as bases destes, né? Notemos que os romanos eram tolerantes para a religião dos povos conquistados, colocavam os deuses lá no panteão de Roma. Teriam feito isso também com Jesus Cristo, mas os cristãos de modo algum aceitaram compactuar com o politeísmo. Olha só, aqui começou um conflito, irmãos.
Veja bem essa tensão aqui, né? O Império Romano, como falei, as culturas, eles não tinham problema nenhum em agregar os deuses das nações que eles subjugavam e agregavam ao seu império. Não foi diferente com o judaísmo, né? E não foi diferente com o cristianismo. Tudo bem, o cristianismo começou a criar forma e nascer, mas agora nesses pontos aqui, com esse alto padrão de estilo de vida de santidade, né? E também com essa crença, né, monoteísta, isso aqui já começa a ferir a sociedade da época. Isso aqui já passa a ser algo assim já difícil, que praticamente não há uma comunhão entre o Estado e a igreja. Não há uma comunhão com o Estado e a igreja. Já começa a haver uma tensão aqui, né? É muito difícil. O Cristo pode até estar lá no panteão romano. Eles consideraram, não, nós temos Cristo ali no panteão romano. Nós temos, Cristo está lá. Mas o estilo de vida de Cristo na vida dos seus seguidores, nós não conseguimos colocar aqui no panteão romano. Está muito difícil, já começou a haver uma tensão, né? Então a fé, ela é muito difícil ser aceita pelo Estado. Irmãos, isso até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. A verdadeira fé cristã, se ela for vivida hoje dentro da nossa comunidade cristã, se ela for realmente vivida, e é o que nós queremos, né? Nós queremos ser assim, né? Nessa identidade cristã, ela vai encontrar barreiras na sociedade, porque não há comunhão, é muito difícil. Ela não se encaixa, ela não se enquadra em nenhum modelo de instituição, é muito difícil. Então esse ponto aqui já começou a haver uma tensão na época, né? O terceiro ponto que eu coloquei aqui, que são os conceitos antagônicos de vida, né? Aumenta a distinção, há uma polarização agora, né? Em particular o culto do imperador, né? Porque tinha isso, né? O imperador era considerado divino na época, né? Divinizado, foi se difundindo desses fins do século I. Veio a ser a pedra de toque da lealdade civil e do patriotismo. Quem recusasse era acusado de traição da pátria. Olha só, a mesma coisa que aconteceu lá com Daniel, lá na Babilônia, agora acontece aqui no Império Romano. Veja bem. Então o imperador, uma pessoa viva, um ser humano vivo, se considera Deus. E além de se considerar Deus, ele faz com que isso se torne uma lei na sociedade. Uma lei na sociedade que exige que os cidadãos aceitem isso como um sistema de crença. Eles têm que viver conforme o imperador está ditando. Além dele ser simplesmente governante, ele passa a ser divino também. Agora vai ficando mais difícil, né? Para o cristianismo, né? Que tem que adorar somente a um Deus. E somente a ele tem que se prostrar e prestar culto. Vai começando a ficar difícil o negócio, né? E no quarto aspecto, né? A fé separava os cristãos e tornava-se o quê? Um povo seletivo. Olha só. Toda a vida civil em família ou na sociedade era impregnada do espírito e das expressões do paganismo, né? Isso era a sociedade, da época era assim. Assim as festas do lar comemoravam os deuses domésticos, né? Penates e manes, né? Os espetáculos públicos, os torneios esportivos, as feiras de comércio, o regime militar deixavam transparecer a sua inspiração básica politeísta, né? A própria cultura induzia que o povo fosse politeísta, que ele tinha que ser vários deuses. Os cristãos foram fiéis aos seus deveres de cidadãos, como lhe ensinava o Evangelho, né? Dai a César o que é de César. Nós já começou nesse ponto começar a encontrar dificuldade, né? Mas não podiam participar de manifestações que direta e indiretamente professavam o quê? O politeísmo, irmãos. Olha só. Então o que o cristão na época fazia? Eles até eram cidadãos, porque a Bíblia, né, e a igreja ensinava que tinha que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas tinha em situações que era muito difícil. Existia cultos politeístas que os cristãos começaram a se recusar aí, porque praticamente aquilo era um culto de adoração a outros deuses e eles já professavam a fé única no Deus verdadeiro.
aqui começa uma tensão, né? E isso é visto pela sociedade, que eles começam a se tornar o que? Seletivos, eles começam a se retirar, e isso passa a ser visto, passa a ser notório na sociedade, que aquele determinado grupo de cristãos não se misturam mais com o nosso estilo de vida de sociedade, passa a ser seletivo. O modo de vida singular dos cristãos provocou-lhes de parte dos pagãos calúnias fantasiosas e duras, e eram acusados de 3 tipos principais. Aqui é a quinta, o ponto que vem se tornar negativo, né? As acusações começam a ser feitas, né? Que começa a acentuar a perseguição. Então, banquetes de orgia nos quais se comiam carne de crianças, assim era entendida a ceia, por vezes as ocultas, por causa das perseguições. Então o cristianismo já começa a se, dentro das suas práticas cristãs, né, como ceia, como batismo, os seus cultos, as suas venerações dentro do culto a um Deus, eles já começam a ficarem o quê? Constrangidos com a sociedade da época. Olha só o que acabou acontecendo aqui. Então aqui já começou a haver de fato assim, um rompimento, uma separação desse cristianismo no meio daquela sociedade. Houve de fato uma separação. Isso foi muito bem acentuado agora, né? Então, e aí o povo da época começou o quê? Começou a criar, e vocês vão ler na história da igreja, vocês vão ver que muitas coisas a igreja primitiva foi acusada por causa desses cultos. Eles diziam que faziam um culto a um monte de coisas, que os cultos eram diferentes do culto que eles faziam, né? As causas de calamidades públicas, como pestes, inundações, fomes, invasões de bárbaros, eram tidas como castigo dos deuses, olha só, que os cristãos irritavam com o seu ateísmo. Essa acusação persistiu até o século V. Mesmo quando outras queixas iam cessando, os cristãos pareciam inimigos do bem comum, né? Facção que foge da luz, recrutada nas classes mais desprezíveis da sociedade, de modo especial os comerciantes, os artistas, os sacerdotes pagãos, os adivinhos os hostilizavam, pois a fé cristã prejudicava os seus interesses profissionais. Aqui já chegou num ápice. A fé cristã começou a prejudicar o Estado. Olha só a que ponto chegou o cristianismo. Começou a prejudicar, porque tinha muita, que eles consideravam na época profissões, adivinhos, né? Comerciantes. Então começou a prejudicar, porque foram convertendo pessoas, né? As pessoas passaram a não mais serem clientes dessas pessoas, então eles foram perdendo o comércio. Então isso incomodou eles. Então aqui eu citei, irmãos, alguns pontos positivos e negativos, né? Do ponto de vista do mundo da época, né? E agora eu quero entrar aqui na perseguição de fato, né? Quero fazer a abordagem para nós encerrar aqui esse nosso ensino. Compreende-se que o clima assim criado tenha suscitado violentas perseguições aos cristãos. Amém? Então tudo isso contribuiu para a perseguição do cristianismo. Essas de fato ocorreram desde 64 até 313, como eu falei antes. Então, a data oficial dessas perseguições da igreja, ela começa no ano 64 da era cristã e vai até o ano 313, no Edito de Milão, né? Lá pelo imperador Constantino, que lá ele decide que a igreja não deve mais ser perseguida e nem tocada. E essa luta aqui, alguns historiadores, eles separam que esse período da perseguição da igreja, ela é separada em 2 tempos, tá? Distinguimos 2 fases da era das perseguições. A primeira vai até o imperador Filipe, o árabe, né, até 244, 249, desse imperador. E a segunda começa em 249 e vai até o ano 313, tá? Então a perseguição da igreja, ela vai tomar essa perseguição agora física contra eles, durante todo esse período. Olha só, irmãos, isso não é fácil, né? Então ele vai de Nero, né? Nero assume em 54 da era cristã até 68. A Filipe, né? O árabe, né? Em 244 a 249 da era cristã.
Nero foi um imperador cruel, né? E aí aqui tem uma data aqui que foi a data oficial da perseguição da igreja, né? Que foi na noite de 18 para 19, né, de junho, de 7, né? Janeiro. É de julho, né, irmãos? Perdão. 19 de julho de 64 da era cristã, começou um incêndio em Roma que durou 6 dias, tá? E devastou 3/4 da cidade. A opinião pública atribuía, talvez erroneamente, a desgraça e a loucura de Nero, que não era, isso é uma mentira. Este teria procurado desviar a si a suspeita, oferecendo ao povo motivos de divertimento. Com efeito, mandou prender multidão de cristãos, né? Então ele botou fogo lá em Roma, né? A história diz o seguinte, que praticamente Roma ele era dividido em 12 bairros, 10 bairros praticamente foram queimados, na verdade, né? 10 bairros foram queimados e 2 bairros ficaram totalmente preservados. Esses bairros onde moravam cristãos e judeus, a maioria eram cristãos. Então o que Nero fez essa conspiração? Ele olhou para os cidadãos romanos e disse o seguinte: então quem botou fogo em Roma foi os cristãos. Aí o povo entendeu o seguinte: bom, eles foram preservados, né, desse incêndio. Então o imperador está certo. Quem botou fogo em Roma foi o cristão. Nós vamos começar a perseguir. Eles já estavam nos incomodando, eles já eram diferentes de nós, então todo aquele histórico que foi acumulando, que eu li antes aqui, eles pensaram, agora é a hora de nós varrer esse cristão daqui. Da deflagrada, irmãos, a data oficial do início da perseguição cristã. Agora começa uma perseguição física ao cristianismo. Amém? Que esse período, essa primeira fase aqui com Nero, que vai até o imperador Filipe, né? Até o ano 246, e tem a segunda fase, na verdade, praticamente é a fase mais difícil do cristianismo, né? Que é desde Décio, de 249 a 251, até Constantino, né? Então esse período aqui já foi um período que teve muito mais perseguições sucessivas de vários imperadores. Talvez a das mais difíceis é essa aqui de Diocleciano, né? Que foi no ano 284 a 305, né? Profunda reforma administrativa que haveria de implicar nova tentativa de restaurar ou fortalecer a religião do Estado. O cristianismo estava muito difundido, contando com 7 a 10 milhões de fiéis, num total de 59 milhões de habitantes do império. Olha só. E esse período de perseguição que nós estamos citando, a segunda fase, ele vai encerrar com a perseguição mais longa da história da igreja cristã, que na verdade são 10 anos de perseguição desse imperador, o Diocleciano, né? Entre o ano 284 e até o ano 305, ele vai perseguir a igreja durante 10 anos. Esse aqui é o período mais terrível para a igreja, foi durante esse período. Mas foi exatamente nesse período, né, que vai encerrar a perseguição da igreja, né? Aí logo depois, ele vai encerrar ali pelo ano 305 da era cristã. E aí logo depois o sucessor dele, Constantino, né, o imperador, já vai fazer o Edito de Milão, no ano 313, e vai encerrar a perseguição da igreja. Amados irmãos, aqui encerra, né, esse período físico da perseguição. Nós poderíamos aqui fazer a narrativa bíblica, né, histórica, das fases dessa perseguição aqui física da igreja, né? Mas são vários ataques durante esse período, entre o ano 64 da era cristã até o ano 313, mas tem muita coisa para ser dito, né? Isso aqui deveria nós fazermos aqui um ensino mais exaustivo, né? Para nós abordar as minúcias que está dentro aqui, mas tem muita coisa histórica guardada aqui. Isso aqui é uma coisa linda. E lembrar os irmãos que esse período, tá? Aqui do mundo antigo, a igreja teve os dois maiores crescimentos da história da igreja, tá? O primeiro crescimento da igreja que teve foi nesse período da perseguição. A igreja cresceu muito, que inclusive foi um dos pontos do imperador Constantino até ter agregado essa religião ao Império Romano. E lembrar os irmãos que não foi o imperador Constantino, vejam bem, não foi o imperador Constantino no ano 313
que oficializou a igreja como a religião oficial do Império Romano, tá? Não foi. Há um equívoco aí na história, que não foi ele não, tá? Quem oficializou a religião como a religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio, né? No ano 380, no Edito de Tessalônica. Aí sim, aí do ano 380, a partir desse imperador, a igreja passa a ser a religião oficial do Estado. Ali começa a igreja a entrar no seu declínio. Amém? Vejam bem. Então, os dois períodos de maior crescimento da igreja, um deles é esse aqui, que é o certo, é o correto. A igreja é perseguida, porque aqui os cristãos nascem firmes na fé. Nascem realmente fervorosos na fé, a ponto de que amar a Deus e amar ao próximo a ponto de entregar a sua própria vida. Porque o segundo crescimento vem em 380, porque ali Teodósio oficializa como a religião oficial, e ali ele diz que todos os cidadãos do Império Romano têm que serem cristãos. Então há um crescimento explosivo, mas isso é um assunto para outra hora, né? E eu acho interessante abordar esse assunto depois na história, para ver os efeitos que isso gerou, porque ali nasce a igreja estatal praticamente. Amém, irmãos? Quero aqui deixar essas palavras, agradecer esse tempo, essa oportunidade, em nome de Jesus, e fazer uma oração com os irmãos, né? E participem dos ensinos, né? Aprendam a palavra de Deus. Conclamo, é um desafio. Por que eu digo isso? Porque a própria Escritura diz que é um desafio aprender a palavra de Deus e guardar as doutrinas. Isso está em Atos 2,42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, nas orações e na comunhão dos santos, não é para qualquer um. Senão o texto ali não diria que tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Por que tem que perseverar? Porque não vai ser uma coisa fácil. E eu desafio vocês, perseverem na doutrina. Perseverem, porque a fé do cristianismo depende disso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem nos dado e tem nos proporcionado de meditar nas suas escrituras e meditar, Senhor meu Deus, na história da sua igreja, no agir de Deus durante a nossa história aqui na terra, principalmente na história da sua igreja. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez e o que o Senhor fará ainda para a sua igreja no futuro. Senhor, obrigado por esse tempo, abençoe esses lares, abençoe esses irmãos, abre o entendimento, Senhor, desses irmãos, e Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos, a nossa comunidade, a todos que vão olhar esse vídeo, que o Senhor abra o coração de todos, que acenda uma chama que venha ser uma chama missionária, que ame a palavra de Deus e que venha anunciar esse reino, que eles venham ser apaixonados pelo Senhor. Senhor, faça esse avivamento em nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo se renova, sua misericórdia se renova